Que bom que você está aqui, porque nós vamos começar uma série nova, uma série especial falando sobre mulheres de fé. Em toda a Bíblia, nós ouvimos falar e vemos, através da leitura, que as mulheres participaram da construção dessa história, da construção da história bíblica. E elas foram muito importantes e muito relevantes. Existem dezenas e dezenas de histórias de mulheres que são mulheres de fé, mulheres que mudaram o ambiente em que elas estavam, que foram mulheres de Deus e que influenciaram suas famílias e influenciaram a cultura no lugar onde elas estavam vivendo. E hoje nós vamos falar sobre uma mulher que realmente foi uma mulher de fé. Vamos falar sobre Ana. No livro de 1 Samuel, a gente já começa no primeiro capítulo uma história bem triste. Uma história que se compara de muitas mulheres que você conhece. Uma mulher chamada Ana, casada com um homem chamado Eucana, e que ela gostaria muito de engravidar. Mas com o passar dos anos no casamento, ela foi percebendo que ela era uma mulher infrutífera, que ela era uma mulher estéril. Isso acabou com a vida de Ana, porque naquele momento, naquela estação, para aquele povo, uma mulher que não podia ter filhos era uma mulher sem valor. Mas ela era casada com um homem que era apaixonado por ela. E Eucana fazia de tudo para que ela se sentisse amada e querida. Mas não era suficiente. Ela queria ser mãe. Certa vez ela foi até o templo, ela foi orar ao Senhor e quietinha, sozinha ali, de joelho, debruçadas, ela estava chorando. E a alma dela estava tão perturbada, tão aflita, tão triste, ela estava tão para baixo, que a Bíblia fala que ela chorava de um jeito que ela praticamente gemia. Era como se ela não tivesse mais forças para chorar, mas a alma dela estava totalmente destruída pelo desejo de ter filho e pela consciência de que não podia. Mas ali ela pedia ao Senhor: Senhor, me dá filhos, eu te peço. Naquele momento, o profeta do Senhor, Eli, o sacerdote, passando por ali, olhou para ela e pensou que ela estava bêbada, porque o estado físico daquela mulher estava tão destruído, tão abalado, seu rosto estava tão desfigurado, que ele confundiu a Ana com uma mulher embriagada. Olhando para o estado dela, ele disse assim: como você pode estar bêbada a essa hora do dia? Praticamente dizendo: mas que vergonha você aqui, nesse estágio, desta forma. E ela disse: não, meu senhor, eu não estou bêbada. Eu estou orando a Deus, pedindo que Ele me conceda uma graça, me conceda um favor. E ele perguntou: o que você está pedindo? E ela disse: eu quero um filho. E ele olhou para ela. O seu coração se encheu de misericórdia, se encheu de comoção. E profeticamente ele disse a ela: você estará grávida e seu filho vai nascer daqui a um ano. E ela saiu daquele momento assim, festejando, radiante. Ela creu na promessa e na palavra liberada. E eu quero pegar este ponto bem aqui. Quantas vezes recebemos uma palavra profética? Quantas vezes recebemos o sim do Senhor? Quantas vezes lemos a Bíblia e sabemos que aquelas revelações são para nós e nós desdenhamos da palavra, duvidamos da promessa, questionamos aquilo que Deus disse que faria por nós e esquecemos. E até mesmo perguntamos: mas o Senhor não disse que cumpriria? Está atrasado? O Senhor não chegou ainda? Deixa eu falar algo para você. Aquilo que Deus disse que iria fazer, Ele vai cumprir. Porque Ele não é mentiroso. Ele tem a palavra da verdade em si, porque Ele é a verdade. E Ana saiu confiante de que a verdade de Deus estava com ela. E a palavra se cumpriu. Do ventre de Ana saiu um menino, que ela chamou de Samuel, um grande profeta do Senhor, que ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, e depois ungiu ao rei Davi. Um homem que foi relevante para a sua sociedade, um homem que foi relevante para o seu tempo,
e um homem que continua sendo relevante para a nossa estação. Creia na promessa de Deus, porque de você sairá frutos que serão significativos e relevantes para mudar a sociedade. Deus está levantando Anas nessa geração, mulheres que creem na promessa do Senhor e que farão diferença na sociedade e que serão inspiração para que de seus ventres saiam os próximos profetas, assim como saiu Samuel do ventre de Ana. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos, onde eu estarei falando de mais mulheres de fé.